estiver em alguma situação favorável ao qual você consiga participar da leitura do poder dessa palavra através da Bíblia Sagrada ou através mesmo de aplicativos em celular. Acompanhe a leitura em nome de Jesus. Há poder nesta palavra. Essa palavra não é um conto de fada, essa palavra é viva. Ela emanou dos céus, ela teve origem no coração de Deus. É a representação do Deus Todo-Poderoso sobre a face da terra. É o poder dessa palavra. Acompanhe a leitura. Em nome de Jesus, dê liberdade ao Espírito de Deus para falar com você, para tocar na tua mente, no teu coração, para que essas palavras ela entrem pela sua audição, pelos seus ouvidos, e ela armazene no seu coração, e ela seja fundamentada no teu coração para mudar, transformar, limpar, trazer um novo caráter, uma nova vida aos olhos do Senhor. Livro de Marcos, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor, versículo 1 em diante. O tema é o endemoniado gadareno. Pastor, mas no culto de domingo eu só venho falar de endemoniado. Infelizmente é uma realidade que poucos querem entender. Uma vez, essa semana, eu vi um pregador num vídeo pregando na Avenida Paulista, e o pregador falava sobre o diabo, falava sobre o inferno, e uma das pessoas que estava ouvindo, uma mulher, levantou com grande voz, brava, irada, apontou o dedo na cara dele: que pregador você é do Evangelho? Você não fala de Jesus? Você só fica falando do inferno e do diabo? Que história é essa? Eu estou aqui para saber que Deus é amor. Irmão, sabe ela que o próprio Jesus, nos seus 3 anos de ministério, falou muito mais sobre o inferno e sobre Satanás do que sobre ele e sobre a salvação. Para você entender a importância dessa batalha espiritual, para você entender a importância de você saber aonde vai ser o seu lar na eternidade, aonde vai ser a sua casa na eternidade. Porque aqui nós lutamos e batalhamos, aceitamos bloco, não é assim que o pedreiro faz? O pedreiro fica lá na terra, lá uma coluna de aço com concreto, sobe o tijolamento, faz contrapiso, reboca, faz uma cobertura de laje ou telha. O pedreiro, ele tem a sua habilidade em construir casas, mas a construção aqui na terra, ela tem começo, meio e fim. Agora, a eternidade não. A palavra eternidade muitos não conseguem levar a sério, mas é a palavra mais forte sobre a Bíblia. Verdade, meu Deus. Eu me imagino, hoje eu tenho 48 anos, daqui a 10 anos como eu vou voltar. Agora, daqui a 10 anos nós imaginamos, e daqui a 100 anos, já não dá para imaginar. Eu não vou viver até os 148 anos. E daqui a 1000 anos, e daqui a 10 mil anos, e daqui a 1 milhão de anos, 4, 5, 10, 20, 100 milhões de anos, 1 bilhão de anos, continua tendo o mesmo peso essa palavra eternidade. Meu Deus, É por isso que hoje nós vamos entender um pouquinho sobre a ação dessa batalha espiritual, para que o Espírito de Deus tenha a liberdade de te alcançar e te libertar e mudar a sua vida. O tema, o endemoniado de Gadara, Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo:
Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquelas províncias. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera uma legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém? Louvado seja Deus. Os irmãos podeis assentar. Entendemos aqui que o Espírito de Deus tinha algo especial sobre a vida daquele homem. A Bíblia nem fala o nome dele. Foi intitulado o endemoniado de Gadareno. Gadara era a cidade. Os que moravam lá eram gadarenos. Mas a Bíblia nem deu um nome a esse homem. Repara que Deus sempre alcança anônimos. Às vezes as pessoas que procuram muito nome para si não são conhecidas ou vistas por Deus no céu. Mas as pessoas que no íntimo do teu coração dependem e se confessam e abrem a porta do seu coração ao Senhor, são vistas de uma forma amorosa e poderosa. A Bíblia fala que Jesus tinha há poucos instantes, a uma madrugada anterior, dado ordem aos discípulos para saírem do lado da margem do mar da Galileia, ou do lago Genezaré. A Bíblia fala que era o mar, mas na realidade era água potável, água doce. Aquele lago era imenso e era tido como o mar da Galileia. Aquele mar tinha 21 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura. E quando Cristo falou para eles, seus discípulos: entra no barco, passemos de uma margem para outra, os discípulos, por obedecer a Cristo, por estar alegre com as palavras do Senhor, com as pregações, com os feitos do Senhor, não pensavam que ia passar um apuro no meio do mar. Eles entraram no barco, mas a Bíblia fala que na madrugada uma forte tempestade açoitou aquele barco, e a água inundou e invadiu aquele barco, e todos ficaram com medo. Pescadores conscientes, profissionais, vívidos no meio do mar, ficaram com medo da morte. E Jesus dormindo num travesseiro. A Bíblia fala que Jesus levantou-se na tempestade e apaziguou, ou acalmou, deu ordem ao vento e ao mar, as águas, que acalmassem. Agora para pensar, da mesma forma que Deus acalmou aquelas águas e os ventos daquela tempestade naquela madrugada, a Bíblia fala que ele saiu do barco e foi de encontro ao homem também, para apaziguar e para acalmar, amansar um homem que estava vivendo uma tempestade no teu interior, estava vivendo uma tempestade no teu espírito. Repara que 12 homens entraram com Jesus, 13 homens, ele e os seus discípulos no barco. Mas se repararmos o início da leitura, somente Jesus pisou na praia do outro lado. Porque a fama daquele endemoniado já era extremamente grande. Não era só grande da margem do mar da Galileia, da cidade de Decápolis,
das 10 cidades da província, daquelas cidades gentílicas, pagãs. A fama daquele homem já tinha percorrido o outro lado. Todos tinham medo de andar naquele território. Aquele homem tinha uma vida destruída e destrutiva. Ele não era só perigoso para si, ele era perigoso para todos. Aquele homem tinha uma família. Aquele homem não nasceu assim. Aquele homem tinha um nome, tinha pai, tinha mãe, tinha irmãos, tinha família que o adoravam e gostavam e o amavam. Mas repara que o projeto do diabo, o projeto de Satanás é justamente destruir o projeto de Deus. O projeto nascido no coração de Deus é a família, é os valores das famílias, a instituição de uma moral ética e aceitável, não somente nos céus, mas também na sociedade sobre a terra. E o diabo tem lutado da mesma forma até os dias atuais para corromper os valores da família, para tentar derrubar um, porque os outros se enfraquecem e começam a destruir degrau por degrau, espaço por espaço ele conquista, e ele acaba destruindo muitas famílias. E temos relatos, e relatos constantes de famílias que estão se destruindo. Os mesmos demônios que atuavam sobre a vida desse homem também atuam sobre a vida de muitos hoje. Pai contra filhos, filhos contra pais, filhas contra mães, irmãos contra irmãos. O que nós vemos hoje é dentro de um lar que era para ter a sinopse de um amor fraternal, verdadeiro, por respeito, carinho, agradecimento. Nós vemos um campo de guerra. A Bíblia fala que a vida daquele homem foi destruída da forma que muitos estão sendo destruídos hoje. Ele atua de forma diferente, mas a ação destrutiva é a mesma. Esse homem perdeu tudo o que lhe era plausível. Imagina um homem que tinha uma fama tão ruim que pessoas tinham medo de chegar. O médico Lucas, o doutor Lucas, lá no capítulo 8, versículo 26 em diante, também fala, ele expressa, ele relata da mesma forma o que Marcos expressa, mas alguns detalhes são mais específicos, como por exemplo, Lucas detalha que esse mesmo homem endemoniado, ele vivia nos cemitérios e nos montes nu, sem roupa. Eu imagino a aparência daquele homem. Hoje nós vemos uma pessoa moradora de rua, nós cortamos o coração. Qual o futuro dessa pessoa? Qual o prognóstico dessa pessoa? Quais são os pensamentos que essa pessoa tem? Nós vemos as pessoas drogadas, que perdem a concepção do que é certo e do que é errado. Se nós sairmos daqui e dermos uma volta nos pontos mais famosos de São Paulo, como a Cracolândia, no Centro Velho, no bairro da Santa Efigênia, nós vemos as situações ali, é calamitosa. Só de andarmos na rua, no meio deles, não precisa nem falar com eles, nós sentimos um clima demoníaco, satânico naquelas ruas. Demônios tomaram conta daquele lugar. E existe sim demônios territorialistas. A prova disso está nessa mensagem, nessa passagem. A Bíblia fala que aquele homem vivia nos cemitérios, nu, isolado e solitário. Eu imagino que a aparência dele não devia ser uma aparência boa. Eu imagino que aquele homem pelado, morando em sepulcros. Eu imagino que aquele homem que foi a decepção da família, que fez a fama da família cair por lama. Eu imagino que aquele homem que por muitas vezes foi preso por ter espancado ou até matado outras pessoas, a Bíblia não fala, mas tinha medo dele. Ele causava pânico nas pessoas. Eu imagino que muitos moradores daquela cidade chamavam polícia para ele, chamavam os soldados romanos para ele. E ele foi preso por muitas vezes. Mas a ação demoníaca na vida daquele homem era tão grande que nada continha aquele homem, nada podia parar aquele homem.
E era sim uma ação demoníaca, era sim uma ação maligna, era sim uma ação satânica, porque o homem não tem poder com suas mãos, com suas forças, por mais forte que seja, por mais treinado que seja, por mais capaz que seja, por mais apto que seja, de quebrar cadeados e fazer migalhas com eles nas mãos, de quebrar correntes e fazer correntes de pedaços com elas nas mãos. Se o homem for algemado com uma simples algema nos dias de hoje, pode ser o homem forte que for, ele não consegue romper e estourar uma algema. Eu imagino que as prisões daquela época deviam ser prisões extremamente resistentes. Mas a Bíblia fala que os demônios que atuavam sobre a vida daquele homem também não só lhe roubaram o prestígio social e familiar, também lhe roubaram a sua capacidade de juízo. Muitos não entendem e acham que inclusive é mentira, mas as manifestações demoníacas roubam a consciência do ser humano. Quantas vezes nós vemos reportagens de pessoas que mataram pais, mães, filhos, e aí na entrevista o repórter pergunta: mas por que você fez isso? Ele: cara, não sei, não me lembro. A pessoa está perdida, não sabe o que faz. Agora imagina quantos anos ou quanto tempo aquele homem estava sem a sua consciência, estava à mercê de demônios destruindo a vida dele. Do que aquele homem se alimentava no cemitério? Como aquele homem sobrevivia às noites frias? Como é que ele se abrigava no sol escaldante? Como ele se relacionava? E os ferimentos, porque a Bíblia fala que ele se feria com as rochas, com as pedras, com lascas de pedras. Como ele se curava? A vida daquele homem estava 100% à mercê de demônios. Hoje os demônios agem de forma diferente. Hoje os demônios não querem colocar as pessoas nos cemitérios vivendo nuas, se alimentando sei lá do que, vivendo uma vida destrutiva. Não, hoje os demônios atuam de forma diferente e inteligente. Ali era uma cela intelectual, moral, ética, social daquele homem. Ele estava recluso e ninguém queria se aproximar dele, tinha medo dele. Os policiamentos não poderiam prendê-lo. Ele quebrava as correntes, ele fugia das cadeias, ele espancava todo mundo. A vida daquele homem era uma miséria, mas hoje o diabo atua de forma diferente. Hoje o diabo formula uma mesma cela, uma mesma cilada, uma mesma prisão espiritual, mas só que com consciência. Ele formula uma cela de portas abertas, e dentro daquela cela ele põe tudo o que a pessoa gosta, tudo o que a carne gosta. Eu vou te aprisionar no cigarro, eu vou te aprisionar no álcool. Lá dentro daquela cela tem o fluxo do funk. Lá dentro daquela cela você pode viver uma vida promíscua de adultério e prostituição. Lá dentro daquela cela ninguém vai te questionar pelo teu cigarro de maconha. As portas estão abertas. Você pode viver a luxúria e o pecado que você quiser dentro dessa cela. O homem tem a liberdade de sair. Em nossa nação, 90%, 99% eu posso dizer, das pessoas conhecem Jesus, ouviram falar de Jesus, sabem o que é o cristianismo, sabem o que é o poder do evangelho. Alguém nessa nação não pode falar que nunca teve a oportunidade de conhecer o nome de Jesus. As mídias mostram isso, a internet, a televisão, as rádios, as igrejas. A popularidade do nome de Jesus, não só em nossa nação, mas em muitos países do planeta. Não vão dar o crédito para as pessoas falarem: eu nunca ouvi falar o nome de Jesus. Hoje as celas estão abertas, mas as pessoas não querem mais sair das celas. Ele formula todo tipo de pecado e bota dentro daquela cela, e faz a pessoa ser próspera, faz a pessoa curtir tudo aquilo, faz a pessoa levar uma vida de bonança.
Repare que as pessoas às vezes não têm dinheiro para pagar a conta de água e de luz, mas não podem ficar sem uma cerveja, uma latinha de cerveja no fim de semana. Às vezes o pai de família deixa a esposa no lar, mas para no boteco, onde está tocando um samba, um forró, e cai no adultério, paga metade do seu salário para adulterar e abandonar a fidelidade que ele jurou no casamento com a sua esposa. A cela está aberta, o pecado está sendo aí exposto, aceito. Os demônios continuam atuando da mesma forma. A Bíblia fala que quando Jesus saiu do barco, os discípulos ficaram, Jesus saiu sozinho. Os discípulos que já tinham visto e entendiam o poder do nome de Jesus, da presença de Jesus, eles poderiam estar do lado de Jesus, não do outro lado de Jesus. Quem é o demônio que vai afrontar? Eles poderiam ter se refugiado, mas a fama daquele homem era tão destrutiva que causava pânico naqueles discípulos. Aí, cara, imagina nas 10 cidades que rodeavam ali, que rodeavam a cidade de Gadara. A fama daquele homem causava pânico, ele era conhecido. Mas quando Jesus desceu do barco e começou a subir em direção à cidade, ao despenhadeiro, se nós formos detalhistas, o versículo 13, se eu não me engano, isso, versículo 13, fala que a manada de porcos se precipitou e caiu no despenhadeiro. Então era uma subida. Jesus subindo em contra a cidade, em direção à cidade. Aquele homem, vítima de demônios, saiu do cemitério, correu e prostrou-se perante o Senhor. Para pensar. Ele causava medo e pânico em todos, mas teve que se prostrar ao Deus Todo-Poderoso. Ele teve que adorar ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala, Marcos fala, pronuncia aqui que ele adorou de joelhos, prostrado no nome do Senhor. E depois de adorar, ele pergunta: o que tu queres comigo? Viesse me atormentar fora do tempo? Jesus sabia que aquele homem estava aflito, que aquele homem era vítima de demônios. Às vezes nós julgamos as pessoas sem saber qual o sentimento dela por dentro, o que fez ou o que levou ela a viver aquela vida destrutiva. Às vezes as maldições estão vindo de gerações, os demônios continuam atuando no bisavô, no avô, no pai, no filho, no neto, no bisneto. As maldições não se quebram, não se rompem. O pai era maconheiro, o filho é maconheiro. A mãe era promíscua, a filha é promíscua. O avô era um adúltero, o pai é um adúltero. A avó era uma cachaceira, a mãe é uma cachaceira, a filha vai ser uma cachaceira. Essas ações demoníacas, sabemos que fazem mal, temos consciência, mas ao mesmo tempo é o único refúgio que alguns acham de encontrar felicidade. Estávamos orando e intercedendo e auxiliando há uma semana atrás, uma semana e meia atrás mais ou menos, uma dependente química que veio pedir oração aqui para nós. E em choros ela falava: pastor, eu tenho oportunidades para mudar minha vida, mas não consigo. Pastor, eu já fui na igreja. A minha avó me criou na igreja, eu conheço toda a liturgia da igreja, eu já cantei na igreja, eu sei como que é a igreja, eu sei o que é orar, eu já tive a presença de Deus na minha vida, mas depois que eu conheci as drogas, a minha vida só afundou, só desmoronou, eu só perdi. Eu perdi minha família, perdi meu marido, perdi minha filha, perdi minhas irmãs, perdi os meus relacionamentos, eu me envolvi com tantas pessoas, eu me afundei de tal forma, depois que a droga entrou na minha vida, eu falei para mim mesmo que era só um pega, o primeiro peguinha na maconha. E hoje eu estou afundada no crack, na cocaína, não consigo parar. Mas por que você não se esforça e vem para a igreja e diz: pastor, eu até entendo que o senhor está certo, mas para mim o único momento de prazer e de alegria e de refúgio de paz na minha vida é quando eu cheiro
a cocaína? É quando eu fumo uma pedra de crack. Mas depois que passa o efeito, me causa uma depressão, uma dor, e eu vejo que eu estou perdendo a minha vida e todos os meus valores por causa da droga, e não consigo me libertar disso. Os mesmos demônios estavam atuando na vida daquele homem. Os demônios não têm dó, não têm misericórdia, não têm piedade. Ele te incentiva para o pecado, ele te influencia para o pecado, ele te entusiasma para o pecado. Ele abre a tua visão carnal para os prazeres do pecado. Mas a consequência do pecado ele nunca fala. O que vai acontecer depois ele nunca fala. Aquele homem teve um encontro com quem podia mudar a vida dele. Ele faz um pedido para o Senhor: Senhor, não nos tira da nossa região. Está vendo ali uma manada de hipócritas? Permita-nos que entres. Agora para pensar, Jesus pergunta para ele qual o seu nome, e ele fala legião. Quando a gente para pensar, Diácono, o que representa uma legião de demônios? Uma legião é intitulada como uma legião do exército legionário de guerreiros. Uma legião romana era composta de 6.000 soldados. E não eram, a legião romana não eram soldados comuns, eram soldados de invasão, de batalha de elite, soldados capacitados para destruir, para invadir, para derrotar qualquer um. Por que você acha que os demônios intitularam-se legião? Porque o papel do diabo é isso, é invadir o coração do homem, é jogar suas resistências por terra, é derrubar, roubar, matar, destruir todos os seus valores, é denegrir a sua moral, é trazer a imoralidade para a tua vida. Repara que aquele homem estava nu. Tudo que refere-se na face da terra sobre imoralidade sexual, por ação demoníaca, começa em os homens e as mulheres terem prazeres de ficarem nus. As vestes estão mudando hoje, porque o prazer das mulheres, o prazer dos homens é mostrar os seus corpos. São ações demoníacas, malignas, satânicas, que atuam na mente das pessoas, e as pessoas acham que são felizes em mostrar a sua nudez. Acham que vão conquistar o quê? Relacionamento e felicidades mostrando sua nudez. O diabo contorce os valores. Aquela legião demoníaca, a Bíblia fala, se nós pararmos para ler os detalhes, o versículo 11 da mesma leitura diz assim, ó: e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, não foi um demônio que falou, todos os demônios pediram, manda-nos livrar dos povos. Todos os demônios, imagina as vozes de 6.000 demônios de uma vez, gritando e clamando, pedindo para que Deus não mandasse ele para os abismos, não expulsasse ele e mandasse eles para os abismos, mas pedindo para entrar na manada de porcos. A Bíblia fala que Jesus concede. Os demônios saíram do corpo daquele homem, libertaram aquele homem imediatamente. Talvez poucas as pessoas pudessem ter a capacitação, porque a Bíblia nos ensina que os discípulos não conseguiram expulsar demônios de algumas pessoas. Aquele homem talvez seria uma das pessoas, mas os demônios entraram nos porcos. E para pensar, a manada de porcos era de quase 2.000 porcos. 6.000 demônios lançaram 2.000 porcos ao despenhadeiro, rumo ao lago de Genezaré, ao mar da Galileia, e mataram todos afogados. Por que você acha que Jesus permitiu que os demônios saíssem e entrassem nos porcos? Para que os céticos, os ateus, os que batem no peito dizendo que esse negócio de demônio não existe, possam entender que existe sim. Cristo falou com eles. E como pode 2.000 porcos se precipitarem e se lançarem no despenhadeiro? Se Cristo deu a autorização para os demônios entrarem neles, seria coincidência? Pessoas que dizem que o mundo sobrenatural é piada. O
papo desses cristãos é papo furado, não existe nada não. Morreu, todo mundo vai para o mesmo lugar, morreu, todo mundo vai para o céu. Essa é uma mentira que o diabo já colocou na mente e no coração dos que vivem no pecado e no erro e não querem saber das consequências dos seus atos, porque a Bíblia é clara: tudo que nós plantamos sobre a face da terra, nós colhemos. Aquele homem teve um encontro com Cristo, aquele homem foi liberto por Cristo. Mas a ação de libertação daquele homem, de transformação daquele homem, de devolver os valores e o conceito de ser aceito novamente na sua família, na sua parentela, na sociedade, teve um preço. Os porcos se lançaram, os donos dos porcos, quase 2.000 porcos. Porcos para os judeus são animais imundos, não acessíveis, não aceitáveis. E 2.000 porcos que eram a fonte de renda daqueles pastores de porcos morreram. Os que apacentaram correram na cidade, nos campos e falaram: está acontecendo alguma coisa, acabei de perder minha manada de porcos. 2.000 porcos morreram. Tem um homem lá falando com aquele endemoniado que vivia no cemitério, aquele homem nu que ninguém conseguia prender, que espancava todo mundo. Quando chegaram lá, eles ficaram mais atônitos. Não foi com a perda dos porcos, mas foi com aquele endemoniado em pleno juízo, sentado ao lado de Cristo, vestido com consciência, aprendendo e glorificando e agradecendo a ação do Espírito de Deus sobre a vida dele. Mas a ação foi tão grande, tão forte, que eles temeram. E sabe, quando a pessoa não teme porque não entende, eles pediram para que Cristo saísse da terra deles, da cidade deles, da vida deles, porque para eles o que mais lhe importavam eram os porcos, não era a libertação daquele homem. É o que acontece nos dias de hoje. Isso acontece até os dias de hoje. Pessoas que não estão interessadas nos seres humanos, só estão interessadas nos seus lucros, nos seus bens, nas suas conquistas. Muitos pela internet podem me contestar e dizer: pastor, mas isso existe nas igrejas também? Também. Pastores que não andam com uma conduta verdadeira, que em vez de ser guiados por Deus, em vez de ser guiados pelo Espírito Santo, ser obediente à palavra, estão andando por filosofias próprias, por pensamentos próprios, por uma ganância maligna, demoníaca, pela uma avareza ao dinheiro, pelo valor, o contexto no teu coração ao tesouro dessa terra, que estão se desvinculando e desvinculando a muitos. Estão achando muito mais valoroso o dinheiro do que a vida do ser humano. A libertação, a transformação, a salvação de um ser humano é tão importante, tão grande, que o próprio Cristo diz que quando um se rende, Ele, não são os anjos, é Ele que faz festa nos céus pela alma que se rendeu na presença dos anjos. Para pensar, é Jesus que se alegra. Jesus olha e fala: valeu a pena a morte no Calvário, valeu a pena a coroa de espinho, valeu a pena os açoites de chicotes nas minhas costas, valeu a pena carregar a cruz do Calvário, valeu a pena os pregos nas mãos, os pregos nos pés. Eu morri, mas esse se rendeu e me aceita como Senhor e Salvador. Uma alma para o Senhor vale mais que o mundo inteiro. Esse é o valor que Cristo dá por teu sacrifício, e as pessoas não quiseram dar esse valor para aquele endemoniado de Gadara. Repara que os endemoniados fizeram pedido, os demônios que estavam na vida daquele homem, fizeram um pedido para ele. Um não, fizeram 3. Primeiro, não nos atormente, porque a presença, a glória, a luz do Senhor perto das trevas atormenta sim, embaralha sim, dá medo sim, consome sim o pecado. A presença de Jesus para aqueles demônios lhe causava um pânico. O segundo pedido: não nos tire fora do nosso território, não nos mande para o abismo. E Jesus concedeu. O terceiro pedido: permita que entremos numa manada de porcos. E Jesus também concedeu os pedidos que os demônios fizeram, Jesus concedeu. O pedido que os moradores daquela terra fez, Jesus também concedeu. Nada é por força e por violência.
O homem aceita a presença de Jesus se quiser. O homem valoriza mais os tesouros dessa terra se quiser. O homem põe no teu coração o Deus que ele queira adorar. A Bíblia fala que o homem foi feito por Deus para adorá-lo. Mas existe a lei do livre-arbítrio. Mas entenda uma coisa: Deus nunca desiste dos seus. Jesus atendeu os 3 pedidos dos demônios, atendeu o pedido daquela população da cidade do campo que estava ao redor ali, e saiu. E quando ele foi entrar no barco, aquele endemoniado, que estava com a vida destruída, e foi alcançado pela presença de Deus, vestido, eu imagino, penteado, em pleno juízo, chega ao pé do barco, no mar, na beira das águas, e fala: Senhor, deixa que eu te siga. Deixa eu ir contigo, eu quero ir onde o Senhor for, eu também quero ir. Aonde o Senhor pisar nos pés, eu também quero pisar nos pés. Aonde o Senhor estiver, eu também quero estar. Eu quero te agradecer, quero te louvar, eu quero te seguir. O Senhor é o meu Deus. Eu imagino a alegria, a gratidão daquele homem de ter a presença de Deus na vida dele, a presença de Cristo, o libertador, aquele que motivou ele uma fé viva, deu a presença de Deus para a vida dele. Alcançou ele, salvou ele. Quem é que não queria um homem desse do lado? Jesus podia querer aquele homem do lado, podia ou não queria? Jesus podia falar: rapaz, eu vejo gratidão nos seus olhos, eu vejo sinceridade na sua fala, eu sei que você vai me agradecer, vai me seguir, vai me louvar. Quer saber uma coisa? Eu vou fazer de você mais um discípulo. Eu vou tirar você, eu vou tirar Judas, porque eu sei que ele vai me trair, vou botar você no lugar de Judas. Podia ou não podia ser aceito? Mas Jesus nega o pedido para aquele homem. Aceitou o pedido dos demônios, aceitou o pedido da população, mas nega o pedido para aquele que foi salvo. Às vezes Deus nega as coisas para a gente, né? Às vezes Deus nega, pedimos tanto e Deus fala não. E na hora não entendemos. Eu tenho certeza que quando Jesus falou não para aquele homem, ele não entendeu. Mas Jesus deu o mapa do tesouro. Jesus deu a bússola certa. Jesus falou assim: ó, você não vai comigo não, mas você vai fazer o seguinte: você vai voltar para a tua casa. Você vai voltar para o meio da tua parentela. Lá para a cidade que você está, no bairro que você está, com os amigos, os vizinhos, a infância que você teve, a tua estrutura familiar está lá te esperando. Eles perderam todo o conceito, todas as perspectivas de futuro de você estar novamente morando com eles. Eles precisam de você. Volta para lá e fala para eles quão grandes coisas fez o Senhor Jesus na sua vida. Aquele homem entendeu o recado. Jesus, ele voltou no barco com os discípulos. Os discípulos continuaram esperando ele no barco. Mas quando os discípulos viram aquele homem liberto, transformado, vestido em sã consciência, louvando a Deus, pedindo para que ele seguisse Jesus, falou: realmente Deus é Deus. Realmente Jesus é o Messias, o Salvador, o Todo-Poderoso. O Deus do impossível é o nosso Cristo. E quando Cristo falou para ele: volta e conta as maravilhas que Deus fez na sua vida, eu imagino ele voltando no lar. Sabe que muitos do meu passado perderam a crença em mim. Teve uma fase na minha vida que eu perdi todos os meus amigos. Teve uma fase na vida que eu perdi todos os meus relacionamentos. Teve uma fase na minha vida que eu perdi todos os meus recursos financeiros. Teve uma fase na minha vida que eu perdi o apoio de todos que me rodeavam. Teve uma fase na minha vida resumida em dores, lágrimas, solidão. Teve uma fase da minha vida que foi resumida em vícios, em bebedeira. Teve uma fase da minha vida que nem os mais próximos da família acreditavam mais em mim. Que os que tinham o mesmo sangue, ou a própria matriarca, e a própria mãe, falou para mim: esse não tem jeito. Orientou a minha esposa: filha, larga ele, não fica esperando por ele. Esse daí
Deus dá jeito. Esse vai morrer que nem o pai, com os mesmos vícios, com a mesma conduta imoral, no fundo do poço igual, sem ninguém dar crédito. Vai morrer na solidão, perdido, em trevas. Não entra nesse barco não, porque está afundando. Eu imagino que os pensamentos eram os mesmos sobre esse endemoniado de Gadara, que fora liberto pelo Cristo. Porque um dia eu também fui liberto. Um dia eu também fui alcançado pela graça, pelo favor, pelo amor, pela compaixão, pela misericórdia do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte era o resumo da minha vida. Mas Jesus, em vez de aceitar a minha sentença de morte, decidiu me dar a sentença de vida. Jesus decidiu me abraçar cheio de pecados, cheio de erros. Espiritualmente talvez nu, que nem aquele endemoniado que vivia no cemitério. Espiritualmente talvez mal cheiroso, sem casa para morar, sem afeto da família, sem compreensão da sociedade, sendo preso e fugindo toda hora. O destino daquele homem era um resumo eterno de dor. Mas da mesma forma que Cristo me encontrou, Ele também encontrou aquele homem e deu uma esperança. E a esperança não foi só para a família, a esperança foi para toda aquela cidade. E não foi só para a cidade de Gadara, foi para todas as 10 cidades que compunham a Decápolis. Eu imagino os parentes quando viram ele. Não, você? O que aconteceu, rapaz? Bonita, bem vestido, sapato brilhando no pé. Essa camisa azul ficou bonita demais. Estava com saudade de você. O teu sorriso, vem cá me dar um abraço. O que aconteceu com você? E ele proclama: existiu um que decidiu me amar. Existiu um que decidiu investir na minha vida. Existiu um que decidiu estender as mãos e me libertar. Me deu uma oportunidade de ser feliz. O nome dele é Jesus Cristo. Ele me alcançou, me libertou, me salvou, deu novamente a minha consciência, o meu juízo, abriu a minha visão espiritual, o meu entendimento espiritual. Hoje eu testifico as suas maravilhas. Aleluia, meu Deus. Deus é. Glória a Deus. O que não seria do homem se não fosse o amor de Cristo? O que não seria o homem sem a benevolência e a bondade de Cristo? Glória a Deus. Eu imagino que aquele homem foi abraçado pelos parentes. Pai e mãe devia ter chorado muito quando abraçou ele. Eu imagino que os irmãos e a família saíram fazendo propaganda dele na rua. Eu imagino que deve ter encontrado aqueles soldados que prendiam ele. Lembra do meu irmão? Você prendeu muitas vezes ele. Lembra aquele que te espancou, meu irmão? Lembra aquele que vivia nos cemitérios? Lembra aquele que todo mundo tinha medo? Ele está aqui mudado. Ele se encontrou com Jesus. Jesus transformou a vida dele, mudou o caráter dele, mudou a história dele. Hoje ele está aqui para falar sobre o Cristo, o Messias, o Nazareno, o Filho de Deus. Hoje nós estamos aqui com a mesma palestra, com o mesmo tópico motivacional: Jesus Cristo. Eu peço a Deus que o Espírito de Deus, que atuou sobre a vida daquele homem e fez dele um grande evangelista, um grande missionário da palavra, porque a Bíblia fala que 4 meses depois Jesus volta àquela cidade. 4 meses depois ele atravessa o mar da Galileia. 4 meses depois, com os mesmos discípulos, ele pisa naquela terra. E sabe o que acontece? Em 4 meses tinha 4.000 pessoas esperando Jesus. Quem foi que ganhou 4.000 pessoas? Deus espera mais das nossas vidas. Às vezes nós se acovardamos, porque parece que nos dias atuais as pessoas não querem saber de dar crédito para Jesus. Mas não depende de mim, não depende de você, depende do Espírito de Deus.
Escrituras nos ensina a pregar esse evangelho em tempo e fora de tempo. Mas às vezes nós queremos dar diretrizes para isso. Nós queremos manusear essa ação do Espírito de Deus. Queremos dar uma mãozinha. Não, só vamos falar no domingo à noite, tá bom. Quem quiser quer, quem não quiser não quer. Meu Deus. Mas esse evangelho é pregado aqui nesse ministério. Todos os cultos. Poucas pessoas são que estão congregando com a gente hoje. Mas muitas pessoas são que nos ouvem todos os cultos nessa noite. Vizinhos. E todos que nos ouvem, eu sei que essas palavras alcançam muitos lares. E eu sei que o Espírito de Deus está prontificado a tocar na sua vida também, porque, queira ou não queira, a Bíblia fala que demônios atuam para destruir a vida do homem. Você quer um exemplo de como isso é sério? Quer um exemplo de como é numerosa e grandiosa essa batalha? Nós temos hoje, sobre a face da terra, quase 8 bilhões de habitantes. E a Bíblia fala que 11 mil demônios, todos os dias, estão ao redor de cada uma dessas pessoas para matar, roubar e destruir. Pastor, de onde você tirou isso? Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. 11 mil demônios diariamente tentam destruir a sua história, a sua vida, o teu caráter, os teus valores, a tua família. 11 mil demônios todos os dias estão tentando infiltrar na tua mente, influenciar você com maus conselhos, te levar para os vícios, para o adultério, para o prazer profano, influenciar você para uma vida de destruição e derrota. O diabo é o primeiro a influenciar e ele também é o primeiro a te acusar. Fez porque quis, caiu porque quis. Ele não camufla e nem esconde os seus erros, os seus pecados. Pelo contrário, ele te aponta, te acusa. Ele é o acusador. Mas, de contrapartida, a Bíblia fala que para cada um demônio existem 2 anjos. Então, o número maior do que te protege vem dos céus e é muito mais poderoso do que as ações demoníacas. Se ao derredor tem anjos demoníacos tentando dilacerar, destruir a sua vida, ao teu redor tem anjos dado ordem por Deus para te guardarem e te protegerem diariamente nas regiões celestiais. Existe uma batalha intensa entre anjos e demônios, só para saber qual é a tua escolha, a quem você queira obedecer, porque a quem você serve enquanto é vivo vai determinar a tua eternidade, a casa que você vai morar depois da morte, se é os céus ou se é o inferno, se é a Nova Jerusalém, a cidade celestial, onde Cristo descreve para João que não haverá mais morte, dor, lágrima, pranto, onde as ruas são de ouro, ouro puro, transparente como vidro, muros de jaspe, onde não vai haver mais noite nem dia, onde a glória do Senhor vai administrar e iluminar a tudo, onde receberemos um corpo imortal e um corpo incorruptível, onde engrandeceremos e cearemos junto a Cristo, na presença do nosso Senhor e Salvador, onde gozaremos a excelência do Espírito Santo na eternidade. Ou existe também a segunda morada, um local de dor e tormento, também mencionado por Cristo para João em Apocalipse. Um local onde nem o próprio Satanás e seus demônios querem ficar ou aguentariam ficar, mas estão condenados a ficar. O lago de fogo e enxofre, o lago de fogo e enxofre, aonde Cristo fala que a dor nunca vai cessar, o fogo nunca vai apagar, o ar nunca vai acabar. Tormentos e dores num fogo latejante eterno na tua alma.
eternamente, lançado. Um local que foi preparado para o diabo e seus anjos. Também os homens que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida também serão lançados lá. É por isso que é tão importante viver com integridade perante Cristo. É por isso que é tão importante viver com integridade na presença de Deus. Essa hipocrisia de achar que você está bem perante Deus é uma mentira que o diabo colocou no teu coração. Não, Deus conhece tudo, Deus sabe tudo, meu coração tem Deus. Mentira! As suas ações são cheias de pecados, as suas falas são cheias de pecados, o seu comportamento é cheio de pecado. E sabe o que a Bíblia fala sobre o pecado? O pecado não entra nos céus, só entra nos céus o lavado e remido com o sangue do Cordeiro, de boas obras, que vive em paz com todos. O Espírito de Deus cobra sim, cobra santidade, cobra verdade, cobra sinceridade, cobra que você seja um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade, sem falsidade, porque Ele enxerga o teu íntimo. Você pode enganar o seu pai e a sua mãe, você pode enganar a sua esposa, o seu esposo, pode enganar o namorado, pode enganar o noivo, pode enganar o irmão ou a irmã, pode enganar o patrão, pode enganar a polícia. Você pode enganar a todos ao seu redor, os seus amigos. Você pode enganar todo mundo. Mas João descreve que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Eles descrevem o teu íntimo e o teu coração. Te sondam por dentro e por diante. Conhece toda a tua história. Os teus sentimentos estão vistos a olho nu por Cristo. Não tem como mentir para o Senhor. Não tem como enganar o Senhor. É por isso que a porta da graça está aberta hoje. Para que essa luta espiritual, essa batalha espiritual seja ganha por você. O homem não consegue ganhar. Vou deixar bem claro isso. O homem não consegue ganhar a investida das trevas contra ele só com as suas forças. Existe algumas filosofias de cristãos aí que diz que vou pisar na cabeça do diabo, viver uma vida torta, viver uma vida de mentira, de orgulho, batendo no peito dizendo que é o super crente. Aqui não pode nada, meu Deus é comigo, eu vou pisar na cabeça do diabo. A Bíblia fala que só o Cristo tem poder para isso. Mas muitos se intitulam superiores até a Cristo. Jesus está querendo que você viva uma vida de integridade. Jesus está querendo que você viva uma vida de retidão. O Espírito de Deus quer te alcançar essa noite. Quer te fazer feliz de verdade. Aquele homem foi feliz pelo resto da sua vida. Aquele homem foi salvo, teve a presença de Deus, mudou a história dele, foi bem aceito, os valores dele foram reconhecidos. Cristo quer fazer isso com você, transformar a sua vida, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, o seu lar, a sua profissão, os seus sentimentos, a sua vida ministerial, espiritual, a sua vida material. Cristo quer transformar e dar vitória, e além da vitória humana, quer te levar para morar com Ele eternamente nos céus, por amor, pela graça. Em nome de Jesus. Estou encerrando. Mas eu lhe dou uma recomendação. Em nome de Jesus, decrete essas palavras. Acredite nessas palavras. Creia nessas palavras. Acredite nessas palavras. Viva essas palavras. Guarde essas palavras no seu coração. Um dia todos nós vamos estar frente a frente com Cristo. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Não tem como escapar disso. É uma ordem de Deus. E a ordenança de Deus, ela é eterna. E ninguém consegue frustrar ou manipular isso. Acerte com o Senhor a sua vida hoje. O amanhã não lhe pertence. Hoje é o dia mais importante da sua vida. É o momento mais importante da sua vida, é o agora.
Porque se deitar hoje para dormir e não acordar amanhã de manhã, pela eternidade você pode se lembrar dessas palavras e se arrepender. Jesus Cristo te ama. Morreu na cruz do Calvário para te salvar. Ele só quer que você creia e o aceite, o reconheça, porque Ele quer te amar e mudar a sua vida, morar no teu coração, instruir os seus passos, para que o nome dele seja glorificado. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Eu sei que Deus vai fazer o que eu não posso. Às vezes nós queremos, pelos nossos sentimentos, né, lutar e batalhar por algumas pessoas. Mas às vezes Deus conhece o coração da pessoa e sabe que, infelizmente, muitos são chamados e poucos escolhidos. A Bíblia fala que muitos andam no caminho largo, mas só poucos andam no caminho estreito. Então eu te convido a entrar no caminho estreito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém?